Fala aí, seja bem-vindo a esse vídeo, Ramiro Medeiros aqui falando. Você conhece essa palavra? Procrastinação? Provavelmente sim. É simplesmente o ato de você deixar para depois algo que você pode fazer hoje. Adiar, procrastinar. E existe um conceito bastante interessante que eu aprendi com meu amigo Tiago Barros, entre preparo e desejo. Quando você faz essa correlação, você entende o porquê você procrastina. E o fato é que nós precisamos entender que a procrastinação faz parte do ser humano, é uma característica. Todos nós procrastinamos. Ninguém elimina a procrastinação, mas você consegue reduzir para um nível que você se torna uma pessoa produtiva. Mesmo procrastinando, você está dentro de uma normalidade onde algumas coisas que não são tão necessárias para a sua produtividade subir, você deixa para depois. Mas ela não lhe afeta de forma que você deixa para fazer depois coisas que são importantes serem feitas agora. Então, você não elimina a procrastinação, mas quando você entende essa correlação entre preparo e desejo, você consegue equilibrar para que você não se torne uma pessoa improdutiva. E isso é muito bacana. Então, veja só, olha esse gráfico aqui como é interessante. Se você coloca aqui no eixo o seu nível de preparação, ou seja, uma pessoa mais preparada, uma pessoa menos preparada. E o seu nível de desejo, preparo e desejo. O seu nível de desejo, algo ou aquilo que você deseja pouco está aqui, aquilo que você deseja muito está aqui. Quando você é uma pessoa que você está com um desejo baixo, mas você tem um alto nível de preparação, você é uma pessoa muito bem preparada, mas aquilo que você quer, de fato, você não quer muito assim. Então você tem um nível de desejo muito baixo. Quando você entra nesse parâmetro aqui dentro desse gráfico, dentro dessa correlação, com pouco desejo e muito preparo, você é uma pessoa que está acomodada. Acomodação. Acomodação. Você simplesmente não está no nível de execução porque o seu desejo é muito baixo, apesar de você se sentir ou estar muito bem preparada. O outro caminho também existe e é fácil a gente entender. Quando você tem um desejo muito alto, mas você tem um preparo muito baixo. Então você está aqui, ó. Você tem um desejo alto de realizar, mas não se sente bem preparado, não se preparou bem. Então você simplesmente tem medo. Você tem medo de agir, apesar de você querer muito, você não se sente preparado. Então, para isso, o que é que você precisa? Se preparar. Você precisa treinar, você precisa participar de treinamento sobre aquilo que você deseja executar. Você precisa estar consciente da informação para que você possa realizar, executar. Perder o medo vem a perda de medo vem através da segurança que você obtém daquele tema ou daquele assunto que você passa a dominar e que você executa porque você tem um desejo alto. E isso é muito bacana. Quando você entende que mesmo você bem preparado, você não tem gana, não tem desejo ardente, não tem sonho, não tem definição clara do que você quer, não está muito claro, você simplesmente deixa para depois. E quando da mesma forma você tem medo, você simplesmente não executa, da mesma forma você deixa para depois. Qual é o melhor dos mundos? Obviamente, é a gente encontrar um equilíbrio entre o que eu desejo e o meu preparo. Ou seja, se eu me torno uma pessoa muito preparada e com um desejo muito alto, eu simplesmente entro numa zona de ação massiva, né? Massiva, eu consigo realmente agir, eu consigo ter ação sobre aquele desejo que eu tenho, sobre pegando o meu preparo e colocando em prática. Eu consigo realmente executar as tarefas e não procrastinar e não deixar para depois. Então, se você pegou esse conceito, assim como eu aprendi com meu amigo Tiago Barros, eu acredito que você consegue fazer uma autoanálise, entender se você está com medo ou entender se você está acomodado, está numa zona de acomodação e por que você procrastina tanto. A partir desse entendimento, você consegue estabelecer ações que são necessárias para que você entre
obviamente, num ritmo muito forte de agir. E, obviamente, essa ação vai lhe trazer o que todos nós desejamos, que são os nossos resultados. Nossos resultados são o que de fato nós buscamos. Então, fica aí essa dica. Espero que você coloque em prática. A partir dessa autoanálise, você identifique esses pontos e comece a colher os resultados que você deseja, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha essa informação com as pessoas que você acredita que são procrastinadores e que, se ela entender isso, ela vai conseguir colocar em prática, melhorando o seu preparo, aumentando o seu desejo e entrando numa zona de proatividade, uma zona de atitude, uma zona de ação em busca dos seus resultados, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!